Diga no seu currículo, a Fátima é hoje em dia diretora-geral e presidente da AES, aqui ao lado, que ainda agora fez uma grande assembleia no Estoril, muito concorrida, com certeza a muitos chegaram notícias desse dia. Ahm, e é também professora na AES, para além de estar na sua direção, de fator humano na organização desde 2005. É doutorada em gestão pela Manchester Business School e licenciou-se antes em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e concluiu o mestrado em Engenharia de Sistemas e Computadores pela mesma universidade. Graças a Deus não nos vai falar de nenhuma destas coisas hoje, para o primeiro a sair. É também mestre em Matrimónio e Família pela Universidade de Navarra. Na AES, coordena iniciativas e estudos na área de gestão das pessoas, talento, futuro do trabalho, equilíbrio, família e trabalho, empresas familiares, liderança e ética empresarial. Com o marido, sou o casal responsável pela super-região Portugal das equipas Nossa Senhora. Estão casados há 41 Anos. e vão fazer 42 anos de casados, se Deus Sim, quiser, no sim, final se deste Deus ano. quiser, se Deus quiser, a 8 de dezembro. E temos 3 filhos, uma nora, um genro e 2 netos. Que também é importante de dizer, porque também fazem parte, e uma grande parte da vida, não é? Então, eu começo por agradecer o convite, e a questão que hoje nos traz aqui é provavelmente algo que todos vocês já sabem, porque olhando para vós, provavelmente alguém que ainda namora, que não esteja casado. Eu não estou casado. Estava à espera dessa resposta. Muito bem, mas, ou seja, já todos experimentámos na vida o que era exatamente a fidelidade e por isso também já percebemos um pouco qual é a relação que tem com a felicidade. Como é sempre bom hábito, a primeira coisa a fazer é dizer exatamente o que é a fidelidade, que é para ver se estamos todos a falar da mesma coisa. E a fidelidade é exatamente esta questão que nós temos de sentir ou de fazer com que cumpramos as promessas que fazemos uns aos outros, não é? Eu sou fiel ao outro se tiver prometido alguma coisa e cumpro exatamente essa promessa. E por isso é que quando nós falamos da fidelidade em casal, significa várias coisas que provavelmente vocês já todos passaram por elas e basicamente que é desde que significa que se prometeram amar logo quando casaram, não é? No ritual do próprio casamento e esse amar-se era com determinadas características, era de uma forma exclusiva, ou seja, só um ao outro, também de uma forma total, ou seja, entregando-nos completamente um ao outro, de forma que até construímos uma terceira dimensão, que é a dimensão do nós, e finalmente também com uma tendência de perenidade, ou seja, para toda a vida, agora e sempre, não é? E esse amor, como dizia São João Paulo II, que fosse fiel, fecundo e total, que fosse abraçado de uma forma livre e, portanto, que esta promessa, exatamente para poder ser promessa, que fosse feita sob o uso da liberdade. E não há maior liberdade do que empenhar o próprio futuro. Se nós fôssemos obrigados a empenhar o que quer que seja, não estávamos a ser livres, mas somos livres quando dizemos queremos empenhar exatamente o próprio futuro e por isso usamos a liberdade. Também nos prometemos outra coisa que era respeitar mutuamente, digamos assim, e permanecer juntos, ou seja, viver juntos, fazendo esta unidade entre os dois, nos bons e nos maus momentos, na saúde e na doença, etc., consoante as formas que nós usamos, mas fundamentalmente é isto, é nos bons e nos maus momentos, e todos nós se calhar tivemos bons momentos e momentos que poderiam ter sido melhores, mas todos eles fazem parte da vida e por isso todos eles acabam por ter uma grande capacidade para nos unir se conseguimos ultrapassá-los e os conseguimos ultrapassar de uma forma boa. Tanto nos unimos bastante quando celebramos e quando fazemos festa, como também
é grande a capacidade unitiva quando passamos por determinados momentos um pouco mais tristes, um pouco mais agressivos às vezes na vida, e também os conseguimos superar. E também, em último caso, quando há uma decisão, e novamente está a expressão da liberdade ao dizermos decisão, portanto, no uso da liberdade, decidirmos percorrer juntos, acertar o passo e percorrer juntos este caminho que é um duplo caminho, que é de uma realização pessoal. Portanto, de facto, não há uma anulação de cada um de nós, não é? E há alguns âmbitos da vida que continuam muito pessoais, nomeadamente muitos dos âmbitos profissionais são pessoais, têm a ver com as minhas competências profissionais e provavelmente até podemos ser de campos completamente diferentes em termos profissionais, e há âmbitos que são âmbitos conjugais, ou seja, aqueles que nós conjugamos mutuamente e em conjunto. E a realização passa exatamente por esses vários âmbitos, e é também nesses vários âmbitos que buscamos, de alguma forma, encontrar a felicidade. Porque é que a fidelidade é como é a chave da felicidade? Bem, desde logo porque se não houver fidelidade, ou pelo menos a intenção de fidelidade, não há matrimónio. E, portanto, não havendo matrimónio, também não haverá felicidade no matrimónio, porque nem sequer existe. Porquê que é isso? Porque, se vocês bem se lembram da definição que dei de fidelidade, que é eu assumir o compromisso de cumprir a promessa que fiz. Portanto, se eu não assumo o compromisso de cumprir a promessa que te estou a fazer no momento do casamento, então não há casamento. E, portanto, também não há felicidade no casamento, porque nem sequer houve casamento. E, por isso, esta chave da felicidade significa que abre a porta da felicidade. A chave serve exatamente para isso, para abrir a porta, e neste caso abrir a porta do casamento, e de um casamento que se deseja feliz. Por outro lado, tem esta força unitiva, que já falei, na relação de casal. A fidelidade ao longo do tempo acaba por unir bastante o casal, e finalmente ela é geradora de um ambiente ou de umas condições que potenciam eles próprios a fidelidade. Ou seja, a fidelidade alimenta um ambiente que ele próprio também alimenta a fidelidade. E finalmente também aquilo que tem a ver com o facto de ser chave desta fidelidade é porque não é apenas o compromisso que fazemos no momento do casamento, da celebração do matrimónio, mas é também um princípio. O que é que isso significa? Significa que quando eu estou a tomar decisões, a fidelidade entra dentro dos meus critérios. Há alternativas que eu posso não colocar na minha vida, porque considero que por fidelidade não as devo colocar em cima da mesa para decidir. E por isso é um princípio que utilizo também na minha decisão, digamos assim. E muitos de nós, se calhar, já tivemos desde decisões mais comezinhas, como ir ao supermercado e comprar isto ou comprar aquilo, e por uma questão de fidelidade ao marido ou à família no seu todo, se calhar acabamos por comprar uma coisa que sabemos que a família gosta, ou que pelo menos sabemos que faz bem à família. No outro dia, o meu marido estava a perguntar ao neto mais velho, ele entrou em casa e ele disse: "Ei, Vicente, estás muito alto e tal, o que é que tu andas a fazer?" E ele: "Comida saudável." Portanto, significa que, quer dizer, em nome da fidelidade também para a própria família, significa que se calhar há comida que nós só compramos de vez em quando e etc. Mas é sobretudo também uma forma de vida, mais do que um princípio, um conceito, um compromisso assumido num determinado momento. É uma forma de estar na vida, é uma opção de vida, principalmente uma opção pela outra pessoa a quem somos fiéis, e é dessa fidelidade conjugal que hoje aqui tratamos. Então, o que é que eu ia gastar algum tempo a conversar com vocês, e espero não gastar todo o tempo, que é para depois ainda podermos conversar algum bocadinho. Então, falava de alguns mitos, depois algumas características que podem fomentar a fidelidade e outras que não ajudam nada a fomentar a felicidade. Eu não consegui escrever a palavra destrói, certo? Mas pelo menos não ajudam a fomentar essa fidelidade. Então, alguns mitos.
Há quem diga, por exemplo, que fidelidade é perfeição, é rigor. E nós ou somos fiéis a determinados conceitos e tem de ser assim, ou já não é fidelidade, certo? E isso é QB, muitas vezes. Porquê? Porque muitas vezes a fidelidade é também uma realidade dinâmica. E se no essencial nós somos fiéis, a maneira de refletir essa fidelidade no dia a dia, se calhar até depende de filho para filho, mas certamente que em casal depende quando temos poucos anos de casados, quando temos médios e quando temos muitos anos de casados, certo? Se calhar a fidelidade, quando estamos recém-casados, tem umas características mais aventureiras, se calhar temos mais energia, etc, etc. E ao longo do tempo vão serenando e depois vemos aqueles casais que todos nós, se calhar, de alguma maneira invejamos, que é com muitos anos de vida, com o passo certo e a ampararem-se um ao outro e que nós desejamos também chegar a essa idade, aos 80 e aos 90 e fazer os tais 75 anos de casados exatamente dessa forma. Mas isto para dizer, se nós somos imperfeitos, a fidelidade não pode ser perfeita, certo? E por isso também ocorre, de vez em quando, alguns erros em termos de fidelidade. Mas eu não sou infiel ao meu marido. Não é só não ser infiel ao meu marido, como eu dizia, é uma maneira de estar na vida. E por isso, como nos passa em tudo, desde a nossa inteligência ao nosso coração, às nossas palavras, aos nossos gestos, então, de facto, poderemos não ser perfeitos em tudo isso. Depois, às vezes nós dizemos, isto ouve-se também de vez em quando, a fidelidade, isso é para os românticos, não é? Ponham os pés no chão, a vida é o que é, etc, etc. Pois, mas de facto o romance é exatamente a história de amor entre duas pessoas. E se não houver uma história de amor entre duas pessoas, provavelmente o casal não perdura ao longo do tempo. O que é o amor já é outra coisa. Se há aquele ato de vontade, significa que se calhar pela vontade e pela inteligência e por outras características humanas que nós temos, nós fazemos com que essa história aconteça. E pode não ser a paixão, que às vezes se confunde com o romance, mas que é romântica e é, certo? E por isso a fidelidade de facto é romântica, mas não com este romantismo que às vezes se costuma dizer e até desenhar de vez em quando, certo? Depois também se diz que a fidelidade é automática. Nós prometemos no dia do casamento e está tudo feito, certo? E a fidelidade não é assim. Primeiro porque nós mudamos ao longo do tempo, não somos os mesmos de quando casamos. Cada dia vamos aprendendo coisas novas, vamos desenvolvendo competências, também perdendo outro tipo de competências e por isso nós alteramos ao longo do tempo e às vezes até alteramos as nossas maneiras de ver o mundo, de ver as perspectivas. Se calhar quando éramos mais novos não havia uma série de tecnologias que há agora e por isso a maneira como nós vemos as coisas é completamente diferente e por isso essa fidelidade tem de acompanhar e é exatamente um processo que se vai desenvolvendo. Tem muito a ver com características que já veremos à frente e essas características têm todas, quase, ou pelo menos quase todas, uma condição que é serem semeadas e depois terem de ser alimentadas, no fundo sermos jardineiros, digamos assim, da própria fidelidade e das outras características. E finalmente, há quem diga também que isto da fidelidade é um grande aborrecimento, porque nós sermos fiéis, parece que estamos sempre mecanicamente a repetir tudo, temos que fazer sempre assim, senão não estamos a ser fiéis. É chegar àquelas horas, fazer isto, etc, etc, senão não estamos a ser fiéis. E também, mais uma vez, não é assim. Nas coisas essenciais, ou seja, no coração da fidelidade, na maneira como eu olho para as coisas, utilizando uma expressão em inglês, peço desculpa, no mindset que eu tenho a pensar, a decidir, a atuar, etc., aí está a fidelidade. Mas claro que se calhar, se nós estivéssemos a fazer as coisas como fazíamos, se calhar quando éramos miúdas, ainda não usávamos a bimbi, nem a varinha mágica, nem outras coisas que tais, e que entretanto fomos fazendo de umas outras maneiras, graças a Deus, certo? Pronto. E portanto também não é uma repetição mecânica. Então, o que é a fidelidade? A fidelidade, aquilo que uma coisa é certa é que não se trata de sermos perfeitos. Se nós não somos perfeitos como humanos, então a fidelidade também não se trata disso. Mas é também um caminho de aproximação
dessa perfeição, se nós acreditamos dessa santidade, desse caminho de santidade. Um caminho de santidade que é feito a dois, e também, graças a Deus, que é feito a dois, porque assim vamos nos amparando, temos ali uma voz que nos olha e que nos de alguma maneira, anima. Outras vezes diz assim, estás-te a desviar, etc, etc. E por isso este caminho feito a dois, como diz o ditado, faz com que possamos ir mais longe. Talvez não vamos tão rápido, pelo menos os que têm os passos grandes, se calhar vão mais devagar, porque o outro tem o passo mais pequeno, mas de alguma maneira vamos fazendo este caminho. E ao fazer este caminho, o que é importante é perceber que tudo aquilo que nós fazemos é perpassado por esta fidelidade. Cada gesto que nós fazemos pode traduzir fidelidade. Cada gesto que nós não fazemos pode traduzir fidelidade ou infidelidade. Porque fidelidade é eu ter fé na outra pessoa. É eu conhecer a outra pessoa o suficiente para ter fé nela, para acreditar. Mesmo sem ter visto, eu poria as minhas mãos no fogo, que é assim mesmo, certo? E por isso pode haver gestos que eu estou à espera e que não acontecem, e pode haver palavras que eu estou à espera e que não acontecem, e outras palavras que eu não estou à espera e que acontecem e que surpreendem, e isso é uma boa surpresa e também é fidelidade. Portanto, a fidelidade pode ser todas estas coisas, sejam elas pelo que são, pelo gesto, pela palavra, pelo passo, seja pela sua própria omissão, não é? Estou a dizer isto por exemplo, se calhar por fidelidade, certo? Eu às vezes posso não dizer uma palavra e o silêncio então é fidelidade também. Portanto, tanto são as palavras que contam, como muitas vezes, se calhar, não fazer certos gestos, não fazer certas palavras, não dar certos passos, não tomar certas decisões, também é a tal fidelidade. Dito de uma outra forma também, é dizer que a fidelidade, exatamente porque são gestos, palavras, passos, ações, etc, etc, acaba por nos transportar a todos, por refletirmos a fidelidade em tudo aquilo que fazemos e em tudo aquilo que pensamos. E pus exatamente isto porque muitas vezes é esta a ordem, que é, eu, por um lado, não vou para aqui por causa do azul, certo? Então, por um lado, eu quero ser fiel, e é isso que eu disse no dia do casamento, certo? E isso vai-me infundir ou iluminar quer os meus sentimentos, quer a minha inteligência, certo? E por isso muitas vezes eu descubro razões porque é que eu faço isto, exatamente que tem raízes na fidelidade, na promessa que eu fiz e que quero cumprir, certo? E também, por outro lado, a mesma coisa em relação aos sentimentos e também em relação à memória. A nossa memória muitas vezes é seletiva por fidelidade, ou seja, há coisas que nós decidimos, ou mesmo às vezes sem decidirmos, esquecemos e não nos lembramos mesmo. Outras vezes lembramos com um certo sentido de humor. Todos vocês, se calhar, se lembram de coisas que aconteceram e que depois, alguns tempos depois de terem acontecido, pelo menos connosco, passa-se muitas vezes, só dá vontade de rir, certo? E o facto de só dar vontade de rir já traduz essa fidelidade, dizer, não vamos deixar que estas coisas amargurem e vão minando, digamos assim, Há uma história sempre muito contada acerca da fidelidade, que é de um barco onde aparece um pequeno buraquinho e depois pelo buraquinho começa a aparecer água e de repente a água está a inundar o barco todo, mesmo que seja só por um buraquinho, e por isso depois às tantas o barco afunda, certo? Pela fidelidade, se aparecer algum buraquinho ou alguma palavra dita ao lado, etc., escusa de ser as grandes infidelidades, não é? Mas essas, embora também essas possam acontecer na relação de casal, e todos nós provavelmente conheceremos casos em que isso acontece, mas se há uma palavra dita de alguma forma, ou um gesto feito, ou uma omissão de uma palavra, ou uma omissão do gesto, esperavam um abraço e esse abraço não apareceu, porque estava a passar um mau bocado e o abraço não apareceu. Não apareceu um apoio que eu estava à espera, ou algo assim. Portanto, tanto pode ser o gesto como a sua omissão, como dizia há bocado. Pode ser aquele buraquinho, e aquele buraquinho que pode fazer com que vá inundar a água. Então a única coisa que nós temos que fazer provavelmente é deixar passar um bocadinho e tapar o buraco. Pronto. E isto é a memória seletiva, é olhar para lá,
rirmos depois a posteriori e fazer com que isso não acabe por não encorpar e não machucar, digamos assim, toda a relação. E depois também a outra questão é que, além de nos tomar como todos de uma forma abrangente, também acaba por nos tomar todos enquanto toda a nossa vida dura, não é? E por isso somos fiéis quando prometemos no casamento, mas depois, passados meses, passados anos, passados muitos anos, passados décadas, até que a morte nos separe, acaba por haver esta implicação de por inteiro trabalharmos a própria fidelidade. E o que faz este trabalhar da própria fidelidade, as consequências são exatamente estas. Ou seja, a relação fica muito mais profunda, porque quando nos conhecemos mutuamente, de facto a relação fica muito mais profunda. E não fica apenas forte, fica inquebrável, certo? E é muito interessante porque muitas vezes põe-se esta imagem da árvore e por isso mesmo é que eu a pus aqui. E muitas vezes nós pensamos na árvore como crescendo e porque a relação é forte, vai dando os seus frutos e a árvore vai crescendo, etc, etc. Mas tão importante é a parte da árvore que cresce e que se vê e que dá fruto, etc, etc, como é as próprias raízes que também vão crescendo. E o que faz a fidelidade é exatamente fazer crescer muito as raízes. E por isso é que fica inquebrável exatamente por causa disso. Porque fica de tal maneira enraizado a relação, um no outro, fica de tal maneira moldado a dimensão do nós, a dimensão daquilo que nós às vezes dizemos, somos os dois num só, certo? Que isso é que torna este vínculo ou esta relação inquebrável de alguma maneira. Quando eu dizia este vínculo e esta coisa, lembrava-me quando estava a preparar isto, que no tempo em que escrevíamos cartas e que não havia os WhatsApps que rapidamente chegam ao outro lado, era muito bonito porque nestas relações familiares e muito nas relações de casal também, como é que começava a carta? Meu querido, qualquer coisa, no meu caso seria António, pronto. E era a expressão pura da relação de casal, que é a estima que temos para o outro, e por isso é que é querido, certo? E é meu, certo? Não dizíamos, oh António, ou não sei quanto. Dizíamos, meu querido António. E o dizer meu querido António é a expressão de todo. E depois como é que acabávamos? Da tua Fátima, neste caso, certo? E por isso é esta relação do meu e teu, com o maior à vontade, de uma forma muito aberta e sem ter os temas de posse, disto e daquilo. Não, somos de facto um do outro. E era muito bonito expressar exatamente isso nestas cartas. Agora nos WhatsApps, como as mensagens são todas muito rápidas e muito curtas, não existem, mas de facto é isto. E era muito bom, de facto, de vez em quando lembrarmos desta questão de sermos um do outro, com toda a naturalidade e sem nenhum preconceitos contra isso, de posse ou de submissão, ou disso ou daquilo, certo? A fidelidade. Então, características da fidelidade. Já vimos os mitos, agora características da fidelidade. A mais importante é esta, é eu confiar no outro, certo? E confiar posso fazer determinadas coisas que sei que o outro vai gostar, ou que o outro não vai gostar, ou que o outro assim, ou que o outro assado. Não significa que não evolua ao longo do tempo. E por isso, mesmo confiando muito no outro, é bom que nos vamos conhecendo um ao outro, certo? Porque de repente pode estar a fazer dieta e deixar de gostar de chocolate e nós continuamos a comprar chocolate ou outra coisa qualquer assim. E por isso, destas coisas pequenas até às coisas grandes, não é? Sei lá, por exemplo, um momento em que há muito essa modificação é, por exemplo, quando nasce um primeiro filho. Uma coisa é nós namorarmos, outra coisa é começarmos a viver em conjunto os dois e depois nasce um primeiro filho e há ali um turbilhão que nós, de facto, até na disponibilidade, naquilo que nos apetece fazer, etc, etc, o próprio cansaço e tudo isso que aquela primeira criança, se não forem gêmeos, mas aquela primeira criança traz e que baralha exatamente e que nos torna outras pessoas, certo?
Em termos profissionais, por exemplo, fala-se muito na aptidão a arriscar. E é nitidamente uma das coisas que muda quando existem as responsabilidades de ser pai ou de ser mãe. A nossa aptidão para arriscarmos, para determinadas coisas pode ser muito maior, mas para outras pode ser muito menor, certo? Porquê? Porque sentimos essa própria responsabilidade. Se calhar para fazer gestos heroicos arriscamos muito mais, porque vale a pena, certo? E se calhar para tomar determinadas decisões profissionais já não arriscamos tanto, exatamente porque já não vale a pena, porque temos outras responsabilidades. Para além disso, também a outra característica imprescindível em relação à fidelidade é o respeito e compreensão, não é? Porque senão a fidelidade não é uma relação entre iguais, é uma relação de submissão ou algo assim, no mau sentido do termo, certo? Não no sentido evangélico, bíblico do termo, e por isso este respeito e compreensão, o respeito tem habitualmente dois tipos de dimensões. Um é o respeito pelo simples facto do outro ser pessoa, e já isso nos mereceria todo o respeito, certo? Que é aquele respeito que nós temos mesmo por quem não conhecemos, certo? Mas depois há um outro respeito pelo lugar que o outro ocupa dentro da família. E no caso de ser meu marido, no meu caso, ou no caso dos senhores de ser a esposa, ocupam um lugar único e o qual tem de ser respeitado, porque de facto é uma relação entre dois pares, entre duas pessoas de igual dignidade, com pares, como eu dizia. E por isso, exatamente por termos esta igualdade de presença dentro da relação familiar, é importante irmos conhecendo e reconhecendo. O reconhecendo significa que é voltar a conhecer, certo? E o voltar a conhecer pode nos surpreender ou pode de alguma maneira afirmar aquilo que nós já tínhamos entendido há muito tempo que era assim. E tem a ver não apenas com a maneira de ser do outro, e por isso com aquelas características até comportamentais, com a maneira do outro pensar, com a maneira do outro agir, com a maneira do outro reagir, mas também tem a ver com estas aspirações e com sonhos. Se calhar, quando nós namorávamos, os sonhos eram uns, a realidade encarregou-se de os ir transformando ao longo do tempo e por isso irmos conversando e conhecendo as aspirações um do outro é extremamente importante para esta compreensão mútua, digamos assim. E depois uma característica, ou melhor, duas características que eu acho que são fundamentais e às vezes não são muito faladas, que é uma relação de casal mantém-se enquanto nos admiramos mutuamente, certo? Não significa que sejamos perfeitos, não significa que sejamos geniais, não significa nada disso. Como dizia alguém, há um filme que circula no YouTube, mas que eu não encontrei, porque já é muito antigo. Então é uma senhora que está no funeral do marido e vai começando a fazer o elogio do marido pelos defeitos que o marido tinha, certo? E toda a gente está assim relativamente chocada ao ouvi-la, certo? Porque ela, entretanto, vai dizendo coisas que não são exatamente grandes qualidades. E ela vai dizendo aquilo tudo, e depois no final diz: no entanto, quanto eu não dera para te ter aqui, porque tenho a certeza e cada vez acredito mais que na tua imperfeição eras perfeito para mim, certo? E isso é que é o importante, é que no meio da imperfeição, de todos os defeitos que cada um de nós tem, e temos muitos, e às vezes aqueles que nós nem sabemos, mas que em determinados momentos vêm ao de cima, de raiva, de ira, de palavras ditas que depois nós temos que dizer, não era nada isto que eu queria dizer. Claro que era o que eu queria dizer porque já saiu, certo? Mas se calhar racionalmente não era aquilo que eu queria dizer. Mas impulsivamente saiu e magoámos o outro, etc, etc. Mas esta admiração de entender que o outro é aquele que é o perfeito para nós, certo? Ou seja, aquele que perfeitamente se encaixa em nós. Porque nós não somos perfeitos, ele também não é perfeito, mas encaixamos-nos os dois bem, fazemos uma boa equipa, temos uma maneira que conseguimos decidir as coisas, temos uma maneira de conseguirmos olhar para o futuro e as nossas aspirações convergirem de alguma maneira. E isso é dizer que é perfeito para mim
mesmo que nenhum de nós seja perfeito, porque não somos com certeza. E essa admiração é muito importante que se mantenha ao longo do tempo, certo? E é uma admiração que é desde uma admiração física, e o físico muitas vezes altera-se ao longo do tempo para aquilo que o outro nunca pensou, certo? O meu marido está ali, por isso não me deixa mentir, e ele, algumas vezes a brincar, diz que casou com uma morena e agora tem uma loira, pronto. E essas coisas todas acabam por acontecer, mas não deixar de admirar, mesmo quando aparecem os primeiros cabelos brancos, mesmo quando há uma doença e nós já não caminhamos bem, mesmo quando, se calhar, temos um neto nos braços e estamos ali embevecidos, etc, etc. Não deixar de se admirar mutuamente é muito a chave desta fidelidade, certo? Pronto. E depois, que essa admiração e essa fidelidade nos faça ser melhores pessoas, nos faça crescer, certo? Não sentir que estamos de alguma maneira estagnados. Se eu não digo alguma coisa ao outro, é porque de repente o outro me é indiferente, ou pelo menos o outro pode sentir que eu posso sentir que sou indiferente para o outro. Posso não gostar do que ele me diz, porque está a corrigir, mas quem é que tu és para me dizeres isto, etc. Passa-nos aqui de vez em quando nas cabeças, mesmo que não o digamos, certo? Mas a verdade é que olhou para nós e quer que nós sejamos melhores pessoas, certo? E nós, mesmo a contragosto, se calhar até agradecemos porque aquilo é uma prova de amor no final dos dias, certo? E por isso esse crescimento que é importante que aconteça. Como é que então nós podemos fomentar isso? Então, com várias características. A primeira delas é uma comunicação aberta e honesta. E esta, quer a primeira, quer a segunda, da transparência e da comunicação aberta, dizem que é mais um tema das mulheres, que têm mais dificuldade. Não sei se é verdade ou não, que nós às vezes vamos assim, damos mais indiretas, etc., a ver se ele descobre o que é que nós queremos dizer. Então, mas o que é que tu pensas sobre isso? Não sei, fazemos aquilo que tu queres, mas não sei o quê, e depois estamos ali até que finalmente fazem aquilo que nós queremos, mas nunca dizemos, certo? E essas coisas assim. E por isso, e de facto às vezes simplificava, e dou a mão ao palmatório, porque também sou mulher, não é? Portanto, dou a mão ao palmatório, que simplificava muito a vida se a comunicação fosse mais aberta e fosse mais transparente. Mesmo não sendo transparente e aberta no sentido que eu estou a dizer, é muito importante, e isso de facto é importante, que ela seja aberta no sentido de eu poder dizer aquilo que penso, certo? É importante. É importante muitas vezes, perante uma decisão que temos de tomar, a dizer, olha, não acho nada disso. E que o outro diga, eu de facto iria por ali. E eu dizia, não, se calhar íamos por ali. E é bom que o outro saiba o que é que eu penso e é bom que eu saiba o que é que o meu marido pensa ou assim. E depois esta parte da empatia, que essa dizem que às vezes é mais dos homens, pronto, essa dificuldade que é mais dos homens, que é tentar perceber, talvez porque a nossa mente seja assim um bocadinho mais, não sei como, não sei que adjetivo hei de colocar aqui, mas pronto, que tem assim mais alguma dificuldade, porque de facto se um é homem e se o outro é mulher, alguma dificuldade teremos em perceber o que é que o outro está a pensar, porque de facto somos diferentes, não é? Mas fazer esse esforço, pelo menos de aceitar o que é que o outro está a pensar. Eu posso até não perceber porque é que ela acha isso, certo? Mas aceitem que nós achemos isso. Eu até posso aceitar como é que tu estás a sentir isso, ou como estou a sentir, pode não ter explicação, mas aceitar que isso seja assim. E mais do que aceitar, a questão do apoiar. Porque racionalmente a decisão devia de ser esta. Mas por estas coisas e porque nós senhoras às vezes, ou pelo menos há sempre um no casal que vê sempre para além da montanha. Há um que vê mais a curto prazo e há outro que vê mais para além da montanha, certo? E aquele que está a ver às vezes para além da montanha pode tomar uma decisão que não se vê logo ali, porque aquele que vê a curto prazo diz, não, isto é assim. Não, mas aquele que está a ver mais longe, etc, etc, e que está já a ver as consequências para os filhos e das consequências para os filhos, para os netos, etc, etc, pode dizer, não, se calhar a melhor decisão é não sei o quê. E se a decisão for essa,
apoiar-se mutuamente, seja em decisões profissionais, seja em decisões pessoais, seja em decisões emocionais, às vezes, etc., que esse apoio se faça sentir. Mas é um apoio declarado, não é o apoio que vai lá, faz lá as coisas e pronto. Não, é um apoio declarado da ação, certo? Da ação, certo? E depois o tal cumprir com a palavra dada. Este cumprir com a palavra dada é muito interessante porque muitas vezes somos um bocadinho adolescentes, não é? Todos nós. E por isso às vezes dizemos sim, sim, mãe. Às vezes não é sim, sim, mãe, é sim, sim, António, marido, etc, etc. E depois fazemos tudo menos a última pedra. E o cumprir com a palavra dada é ir até ao fim, até às consequências. Ou então dizer, olha, não estava a ver bem aquilo que eu prometi, mas então ter a tal comunicação aberta. E porquê que isto é tão importante? Porque se de facto nós não vamos cumprindo no pequeno, a confiança vai-se embora, certo? Porque nunca tenho a certeza se vai cumprir ou se não vai cumprir, certo? Se vai fazer o que disse ou se não vai fazer o que disse, certo? E eu preciso de descansar que é verdade que ele vai fazer o que disse e ao contrário, também exatamente o mesmo. A este propósito de cumprir, trazia este bocadinho, este troço do texto do Príncipezinho, que é exatamente assim. Às vezes, o cumprir com a palavra dada é assumir as próprias rotinas, porque as próprias rotinas vão fazer despertar em nós aquela paz que traz a rotina. E essa paz que traz a rotina é gratificante e faz despertar a felicidade, não é? Se nós não soubermos a que horas é que o outro chega à casa sistematicamente, certo? Se nós soubermos a que horas é que o outro chega habitualmente, certo? Começamos a preparar o jantar, para que o jantar esteja quente, etc, etc, ou vice-versa. Se somos nós a chegar tarde, então quando nós chegamos à tarde, pode ser que o jantar esteja morno, quente, etc, etc, ou outra coisa. Ou mesmo que queiram ir jantar fora, naquela hora já se sabe que vamos estar pronto, etc, e tudo isto. Se não, o que é que acontece? Se não sabemos, há muitas coisas que não podem ser criadas, que não podem ser pensadas, muitos gestos que não são dados, porque não sabemos muito bem com que contar do outro lado. Por isso, acho piada a ver a rotina de uma forma tão diferente, não é? Nós muitas vezes vemos a rotina como uma coisa aborrecida, quando a rotina muitas vezes é pacificadora. Lembro-me quando os nossos eram mais pequenos, que chegava esta altura das férias e acaba a rotina, não é? E depois era para os avós, para os campos, para isto, para aquilo e não sei o quê, e a rotina era desesperada. Acabou e por isso todos os dias eram desesperados, porque tínhamos de estar a pensar quando é que era, quem vai levar, quem vai buscar, etc, etc. E de vez em quando eu dizia em casa, dai-me uma boa rotina. Porquê? Porque é de facto pacificadora, certo? Até desfrutamos com a rotina exatamente por causa disso. Então, outras coisas que também fomentam a fidelidade. A primeira delas é a gratidão. Às vezes somos um bocado despistados e agradecemos muito aos de fora, mas não agradecemos tanto aos de dentro e ainda menos ao marido ou à esposa, certo? E eu digo sempre nós, porque sou logo a primeira a afiar o barreto, não é? Somos todos humanos, por isso pronto. E às vezes há muitos gestos que acontecem, muitas situações que acontecem, o facto de ir a um lado ou não ir a um lado, de ir a um jantar ou não ir a um jantar, de ir a uma reunião ou não ir a uma reunião, de aceitar um trabalho ou não aceitar um trabalho, de ir buscar as crianças ou não ir buscar as crianças, disponibilizar-se para apoiar e para facilitar a vida do outro ou não. Tudo isso são gestos de fidelidade, certo? E muitas vezes nós apreciamos, mas não agradecemos, certo? Facilita a vida, mas não agradecemos. Também não, às vezes até damos por nós a dizer, não, se calhar sou eu, nós a dizer, não faz mal que a responsabilidade é mútua, também é dos dois, portanto não faz mais que a obrigação dele. Ok, mas mesmo fazendo a obrigação, há que agradecer. Mesmo que seja a nossa obrigação, há que agradecer. Depois, este crescimento mútuo que passa muito por esta capacidade de adaptação às novas situações. E esta capacidade de adaptação
Pode acontecer que os dois se adaptem muito bem, mas pode acontecer que os dois nem por isso se adaptem bem. Por exemplo, quando nasce uma das crianças, é provável que a mãe reaja de uma maneira e que o pai reaja de outra maneira. Não estou a dizer quem é que passa pelo síndrome disto ou quem é que passa pelo síndrome daquilo. Estou apenas a dizer que a reação pode ser diferente e por isso a capacidade de adaptação muitas vezes acaba por ser pessoal. Mas que no fundo encontrem um novo modo de convivência é que é importante e faz com certeza crescer, porque depois destes momentos de transição, nascimento de crianças, mudanças de emprego, mudanças de casa, doenças de alguém próximo, etc, etc, tudo isso são momentos de transição e por isso são momentos de adaptação não apenas do casal, mas da família, mas começando logo pelo casal. Se o casal se consegue adaptar, então é pacificador da adaptação da família, se não é destabilizador, digamos assim. Depois também esta questão da autofidelidade, que é a fidelidade aos princípios e valores em que eu acredito, certo? Se eu não reconheço integridade no meu marido ou em alguém, num pai ou numa mãe, é muito difícil ter confiança nessa pessoa, porque parece que pela boca saem umas coisas, pelos gestos sai outra coisa, pelo coração sai outra coisa, e nós não sabemos muito bem quem é que é aquela pessoa. Por isso também não conseguimos confiar na pessoa, certo? Pronto. E finalmente a oração, pensando que a nossa fidelidade enquanto casal é a resposta ou o espelho da fidelidade de Deus por nós, certo? E às vezes pode-nos sair pela boca, ele não merece, certo? Para o marido, ou ao contrário, ela não merece. Imaginem se Deus pensasse assim. Imaginem se Deus pensasse assim. Olhava para nós e dizia, estes não merecem, certo? E por isso lá se há fidelidade. Mas não, Deus é fiel e é o mais fiel, é perfeitamente fiel. E por isso, mesmo que de vez em quando nós achemos, não, a nossa fidelidade que seja espelho dessa fidelidade de Deus e para isso também pedirmos essa graça da fidelidade. Já que o matrimónio é um dom, então que possamos também a graça da fidelidade e do discernimento de como traduzir a fidelidade nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas decisões e na nossa atuação. Bem, então a tal coisa que eu não consegui pôr destrói, mas pus que não constrói, certo? O que é que pode não construir a fidelidade? Demasiadas interações negativas. E pus a demasiadas porque eu não vou pedir para levantarem o braço, mas até me apetecia pedir para levantar o braço o casal que não tivesse tido uma interação negativa, para não dizer conflito ou palavra mais agressiva ou outra coisa qualquer assim, certo? Mas se são demasiadas vão machucando a própria relação e torna-se difícil olhar para a relação de um modo que desperte, que seja a tal chave para a felicidade, certo? Depois a falta de apoio. Muitas vezes as coisas são conversadas, mas depois acabamos por cada um, nomeadamente na parte profissional, etc., por cada um ir por si, certo? É porque eu tenho o meu emprego, tu tens o teu emprego, depois há ali uns caminhos e às vezes temos que tomar decisões que no final só nos dizem respeito a nós, mas que nós gostávamos de compartilhar com quem convive connosco e desde logo com quem tem intimidade connosco, ou seja, com o nosso marido e às vezes pode-se sentir sistematicamente esta falta de apoio. E de propósito não estou a dizer o apoio em casa, porque senão entrávamos pelo tema tradicional de quem é que faz as coisas em casa e não é isso que é exatamente só o único tema da falta de apoio, não é? Falta de apoio pode ser eu dizer que não a uma chefia e por dizer que não ficar amargurada e preciso ter alguém que me diz fizeste bem, é mesmo assim e não passa nada se com isso foste despedida. Preciso ter às vezes esse apoio que diga isso, está bem? Depois a falta de comunicação. Há silêncios que são ótimos, são pacificadores. Há quem diga que inclusivamente se reconhecem os casais porque são aqueles que conseguem estar sozinhos ao pé um do outro sem dizer nada. Não, conseguem estar em silêncio ao pé um do outro sem dizer nada e desfrutar, certo? Mas há outros silêncios que não, que são silêncios que incomodam, certo?
E esses silêncios que incomoda, quando há falta de comunicação, então é complicado e também não constroem, não ajudam a construir a fidelidade. E depois o aborrecimento, que é tal, outra vez, a linha da rotina. Há uma rotina que é pacificadora, mas há outra rotina que acaba por saturar de alguma maneira, e se perceber que a vida se vai esvaziando de alma, não é? Já estamos a fazer as coisas sem ânimo, sem alma, mecanicamente, e então, de facto, este aborrecimento pode acontecer. E outra é a falta de compromisso, às vezes andarmos um pouco despistados e por isso aquela pessoa a quem tínhamos prometido viver com ela para sempre, amá-la para sempre, dedicar-me totalmente, continuamos a pensar isso, mas se calhar o nosso foco e a nossa atenção não está ali. Pode estar no emprego, pode estar no futebol, no euro, não sei quantos, etc, etc, mas já não passar exatamente por aquela pessoa. Por último, não, ainda não é o último. Então, o que é que... Estas são as tais características e estas características que fazem com que se potencie esta relação mais profunda e de alguma maneira este vínculo inquebrável. E isso de facto traz a felicidade. E para quem não acredita, está aqui um vídeo que é um estudo de Harvard. Por isso não há razão para não acreditarem, certo? Vou ver se consigo agora pôr. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. Is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. It's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. About relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community.
So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years. The good life is built with good relationships. Thank you. E agora voltamos aqui para a nossa felicidade e para percebermos também que, através desta fidelidade, com estas relações de confiança, etc., e por isso com esta profundidade da relação e com a profundidade das raízes que tornam o vínculo inquebrável, então, de facto, acabamos até, pelos vistos, para não ser só mais felizes, mas também mais saudáveis. Falta-me ainda dizer um aspecto que quando preparava também alguns papas me ajudaram a ver, e que é que a fidelidade tem um sentido teologal, certo? E às vezes pode parecer assim muito teológico, mas basicamente não é. Significa apenas que tem a ver com fé, tem a ver com esperança e tem a ver com caridade ou amor, como lhe queiram chamar. Tem a ver com fé porque é um gesto que compromete a vida inteira e por isso é um ato de fé. Eu não sei qual é que vai ser o futuro, o nosso futuro quando nos casamos. Não sei o que é que vai acontecer a um, a outro, nem ao mundo sequer. Alguém imaginaria quando se casou que iria aparecer uma pandemia pelo meio e que iríamos ficar encerrados em casa? Nunca, certo? E no entanto isso aconteceu. E por isso esta fidelidade de nos prometermos o futuro tem a ver exatamente com um acto de fé, tal e qual também fazemos com Deus, que não conhecemos cara a cara, mas que pelos sintomas acreditamos como é que Ele é e temos uma relação profunda também com Ele que nos sustém e nos permite dar esse futuro. Depois, e uma vez acreditando nesse futuro e comprometendo-nos com esse futuro, também é verdade que aquilo que acaba por acontecer é acreditarmos que chegaremos a esse futuro com a pessoa que temos ao nosso lado. E por isso aí entra a esperança para chegarmos a esse futuro e de alguma maneira sabermos que há um caminho a fazer, há um tempo a percorrer, não sabemos quanto, não sabemos se é 10 anos, se é 20 anos, se é 30 anos, se é 40 anos, até que a morte nos separe. A morte pode vir cedo, pode vir tarde, pode vir muito tarde, e cá estaremos, não é? E cá estaremos sempre. Não é como um sacerdote nosso amigo que diz que quando as pessoas casam, olha para elas e às vezes diz, não, isto vai dar, ou às vezes diz, isto não vai dar. Aos 25 já começa a ter mais algumas certezas. Aos 50 não há dúvidas nenhumas e por isso o que ele gosta mesmo de celebrar é aos 50 anos de casados, diz ele. Bem, podia ser só aos 50 anos de casados que nós tivéssemos esperança, mas convém ter a esperança logo desde que nos casamos e projetar exatamente esse tempo, esses tais 50 ou muitos anos de vida connosco. E depois, finalmente, e lá dizia o Papa Bento XVI que a fidelidade era o nome, e disse-o aqui em Portugal, em Fátima, que foi muito bonito, não é? Que a fidelidade era o nome do amor ao longo do tempo, e isso tem tem nitidamente, pensava eu, duas dimensões. Uma delas que significa que nós vamos viver esse tempo com a fidelidade e, portanto, é uma opção de vida, é tal que nos ilumina o pensamento, a decisão, a maneira de atuar, etc, etc. E por isso, e é uma opção de vida que faz, ou melhor, mais do que uma opção de vida, é uma opção por uma pessoa, aquela que connosco vai partilhar a vida, certo? E por isso a nossa opção pela outra pessoa faz com que seja um estilo de vida que nós temos, que é um estilo de vida que tenderá a unir mais os dois. E depois, se é no tempo, significa que não é no instante. Pode ser composto de muitos instantes. E podemos viver esses instantes todos que compõem a vida com maior ou menor intensidade. Mas esses instantes todos é que vão fazendo
por alguma razão, às vezes quando nós estamos a celebrar, não sei se estou a dizer alguma heresia, mas quando nós estamos a celebrar o matrimónio dizemos que prometo amar-te cada dia da nossa vida. Porque já sabemos que se for cada dia da nossa vida, há de ser o para sempre, não é? Mas para chegar ao para sempre tem de ser o cada dia da nossa vida, certo? Então, concluindo, para concluir, há uma coisa que nós podemos dizer e que eu já disse, e que é tal opção por uma pessoa. E depois, que significa que essa opção por uma pessoa é uma opção também por fazer o caminho da nossa vida com essa pessoa. E é muito interessante porque quando nós dizemos que é fazer este caminho com uma determinada pessoa, há aqui um outro filme muito pequenino que eu estava aqui indecisa entre mostrar ou não, a ver se isto agora funciona bem também. Está. E que é de um filme que é o Shall We Dance, não sei se vocês sabem, provavelmente conhecem, em que há um rapaz que tem uma crise de meia-idade, tem um casamento estável, mas tem assim uma crise de meia-idade, andava ali aborrecido com a vida que andava a levar e depois vai aprender a dançar. E como vai aprender a dançar, há determinadas horas que ele deixa de chegar a casa às horas que costumava chegar. Então a mulher contrata um detetive para tentar perceber o que é que se andava a passar com o marido e passa-lhe assim pela cabeça algumas coisas. E depois há uma cena, que é essa que eu gostava de passar aqui, estou só a dizer isto porque este infelizmente não tem legendas, está só em inglês e por isso é que eu estava aqui hesitante entre mostrar ou não mostrar, em que discutem porque é que as pessoas se casam. E é muito interessante a resposta que ela dá, não sei se vocês se lembram, aqueles que viram. I took the liberty of ordering for you. Bombay Sapphire, 3 limes. I hired you to watch my husband, Mr. Devine. You're not supposed to be watching me. It's very hard not to, Mrs. Clark, with all due respect. You're a married man, Mr. Devine? I was Oh, what happened? unfaithful. She hired a detective. No. When she found out I was too far gone, so she's just smiling at me. You are on a strange journey to redemption, Mr. Devine. And a very long one, Mrs. Clark. All these promises that we make and we break, why is it, do you think, that people get married? Passion. No. It's interesting, because I would have taken you for a romantic. Why then? Because we need a witness to our lives. There's 1 billion people on the planet. I mean, what does any one life really mean? But in a marriage, you're promising to care about everything. The good things, the bad things, the terrible things, the mundane things. All of it, all the time, every day. You're saying your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness. You can quote me on that if you like. Sure I will. Anyway, the reason that I called you here today, to tell you in person that I won't be needing your services anymore. Oh. I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and, well, anyway, even though there was a reason, I'm sorry for what I've done and, I know enough now and it's time to stop. Thank you for everything and goodbye. Mrs. Clark. I was right. You are romantic. Perceberam o que ela disse, que era basicamente que casamos, e dizia ela que casamos porque, de alguma maneira, a nossa vida é testemunhada por alguém. O que significa que é o mais perto que temos na terra de Deus. Deus olha para nós com carinho, como únicos no mundo, como se existíssemos só no mundo e com os olhos. E o nosso marido ou a nossa esposa também será uma relação assim. Aquele que nos conhece melhor até à nossa própria intimidade, que sabe exatamente aquilo que se vai passando connosco, e a fidelidade tem a ver exatamente com isso.
com o facto de a nossa vida ser notada por alguém, o nosso nome, termos um nome para alguém que nos chama pelo nome, apenas pelo nome e por quem somos e pela relação que temos com essa pessoa. Por isso é que esta opção por uma pessoa é exatamente o cerne da fidelidade, não é? O deixarmos de ser um entre bilhões, como ela dizia, e sermos únicos para alguém. Claro que nós somos únicos também para os nossos pais, somos únicos para os nossos filhos, mas não com a mesma intensidade que somos únicos em casal. E isso, se alguém que pode alguma vez, quando nós dizemos que é um caminho conjunto de santidade, se alguém nos pode defender perante Deus e dizer, deixa lá, há de ser o nosso marido. É ele que nos conhece melhor e que sabe as nossas intenções, sabe o porquê, sabe exatamente que não somos maus de todo. E por isso será grande defensor nosso, certo? Também, além de ter um sentido teologal, tem também um grande sentido antropológico, porque de facto é a partir desta relação que nós nos podemos desenvolver e a tal realização pessoal acabar por ser plena, porque se é a nossa vocação e de facto trabalharmos e cuidarmos e alimentarmos esta vocação, é também a realização plena e, portanto, este poder humanizante. Finalmente, e terminava exatamente da maneira que tinha há pouco começado, para explicar outra coisa. Há bocado falava que a fidelidade é a chave da felicidade, exatamente porque abre a porta do matrimónio. Lembram-se? Certo. Mas a chave serve também para fechar a porta, certo? Quando nós estivemos em pandemia, estávamos todos do lado de dentro e a chave fechava a porta para que ninguém entrasse, nem sequer o vírus, certo? E a fidelidade serve também sempre para isso, serve para fechar a vida do casal de tal maneira que nada pode atentar contra ela. Nem ventos, nem a chuva que está lá fora, nem as tempestades, nem outra coisa qualquer. Porquê? Porque há exatamente essa chave chamada fidelidade que fecha a porta. Agora estamos do lado de dentro, não estamos a abrir a porta, estamos a fechar a porta, mas é importante também e muitíssimo importante. É quase como se fosse a chave da fortaleza que torna o casal uma unidade inquebrável, digamos assim. Terminava só com uma frase de São José Maria, a dizer que fiéis vale a pena, certo? Porque é isso que acaba por dar esta longevidade toda ao casal, não apenas de uma forma de arraste, dos anos irem passando, mas de uma vida vivida e animada porque tem alma, certo? E é assim. Pronto. Não sei se ainda querem colocar algumas questões. Não sei como é que é, Padre Miguel, como é que costuma ser. Eu gostava de colocar uma questão. Sim, Vasco. Quem pode ter vergonha é a graça, não é o Vasco. A fidelidade é um caminho de felicidade, paciência, testemunho, alguém que nos conhece e defende. Tudo questões que me parecem de maturidade, que eu julgo que agora compreendo melhor e que me interessam, essa felicidade e que compreendo com facilidade. Mas como entusiasmar os jovens? Falta aqui este entusiasmo e alegria. Na felicidade da fidelidade, não vejo o entusiasmo do início e onde é que isso se encontra? E o que tu fazes no dia-a-dia já é muito importante, porque uma das coisas que entusiasma muito os jovens, ou qualquer um, é ter exemplos, certo? Se eu tenho exemplos de famílias desfeitas, destruturadas, etc., etc., eu nem arrisco, certo? Agora, se eu tenho exemplos de famílias que não deixam de ser humanas e por isso têm momentos bons, momentos menos bons, têm as tais interações negativas, certo? Que é um nome muito bonito, mas não demasiadas, basicamente são humanos, mas que desfrutam desta longevidade da relação, certo? E isso é que é importante, é perceber que, no matter what,
ainda gostamos de viver os dois, de nos picarmos mutuamente, de desfrutarmos mutuamente, etc, etc. E esses exemplos é a melhor coisa que nós podemos fazer. Podemos ter muitos argumentos intelectuais, podemos pôr papas a falar para eles, podemos fazer essas coisas todas, mas verem viver famílias é o melhor que podemos fazer para eles. E isso também é importante para as famílias, porque pode haver famílias que tendam a fechar-se, certo? E a não demonstrar que são felizes, mesmo que tenham momentos tristes, mas que genericamente são felizes, certo? Ou que na sua imperfeição são perfeitos um para o outro, certo? E esse exemplo, esse testemunho é muito importante e cada vez mais importante, porque muitos jovens já não têm esse exemplo. E por isso, não têm esse exemplo, vão arriscar o quê? Não conhecem sequer o que vão arriscar, certo? E alguém que lhes diga, é possível e é fantástico, é o melhor que podemos fazer. Claro que depois podemos dar mais alguns argumentos, essas coisas todas, falar na vocação, falar nisto, na fidelidade, nessas coisas todas. Mas o principal é dizer, vale a pena, vale a pena. E porque o que é interessante é que quando um jovem se compromete, e há jovens agora muito comprometidos e até muito mais maduros, se calhar, do que quando eu e o António casámos e pensámos em casar, não é? Pronto. De facto, vejo caminhadas às vezes muito mais profundas do que aquela que se calhar nós fizemos e muitos da nossa geração fizeram, certo? Mas nós vinhamos muitos exemplos à nossa volta e eles não veem, por isso é que se calhar até a caminhada é mais profunda também exatamente por causa disso. Mas isto de dizer que passado não sei quantos, olha aqueles que já vamos cá à frente, vale a pena, venham lá, é o melhor que podemos fazer. É o melhor que podemos fazer. E não ter medo de o fazer e de nos mostrarmos humanos, não é? Não nos mostrarmos aquele casal perfeito, etc, etc. Mas principalmente aquele casal que luta, mas principalmente desfruta por ter aquele que, sendo imperfeito, é perfeito para ele. E o Papa fala muito nisso, no testemunho que as famílias devem dar. Por acaso é engraçado, nós vamos a campos de férias e são 3 casais com 60 miúdos e os miúdos saem de lá entusiasmadíssimos por verem que uma família, que o casal consegue fazer palhaçadas, fazer oração, estar nas brincadeiras e ter uma família grande. Sim. E que estarem juntos. Exatamente. São coisas estranhas, mas que os entusiasmam. Porque às vezes, e esses já são miúdos de campos de férias, mas há muitos jovens que nem entendem o que é que significa o sacramento, o vínculo, a fidelidade. Há ali qualquer coisa que não conseguem entender, mas pelos sintomas, ou seja, haver famílias que conseguem ir entendendo e dizer, vale a pena arriscar. E quando dizem vale a pena arriscar, já ganhamos. Obrigado, Fátima. Obrigado eu pelo desafio, que também nos faz sempre, não apenas a mim, mas a nós refletir sobre um conjunto de coisas e isso também nos fortalece. Por isso, obrigado.